Eu tô bem, graças a Deus, Yasmin. Espero que melhore, Maria Isabelle. Espero que fique, não sei o que aconteceu, mas espero, né, que fique tudo bem com você, tá certo? Boa tarde, Stephanie. Tudo bem? Pessoal, como eu já falei para vocês, né, nós passamos um conteúdo, né, a gente pulou para o texto do Eu Escutou de Mim, e a gente vai corrigir a atividade hoje. E como eu havia dito para vocês, a gente vai começar a estudar alguns autores brasileiros, né? O primeiro que a gente estudou foi o Manuel Bandeira. Se eu não me engano, só quem estava nessa aula era a Isabelle e a Yasmin, certo? Mas para quem não estava na aula, vai ter que estudar, tá certo, gente? Sobre ele, ok? Porque vai cair sobre ele na prova de vocês, bimestral. Tanto vai cair sobre ele, certo? Quanto vai cair sobre a crônica argumentativa, né, que nós estamos estudando, como também sobre outros autores que nós vamos ver na semana que vem, certo? A gente vai estudar nesse mês de outubro, de novembro, autores brasileiros, certo? Aí hoje a gente vai fazer uma correção que está lá na página 315 do livro de vocês, certo? E a partir da próxima semana, a gente vai começar a estudar autores brasileiros, autoras, né? Podem ser autores bastante conhecidos ou autores que já não são tão conhecidos, né? Mas a gente vai estudar sobre esses autores, certo? Vamos lá, quem é que pode ler a primeira questão aí na página 315, gente? Página 315, primeira questão, desvendando os segredos do texto. Pode ler, Stephanie, por favor. Analisando a forma como a autora utilizou a linguagem, observamos certa intimidade no trato com o leitor. O que essa postura possibilita? E aí, gente? É, a gente leu, né, o texto ontem e a autora falava sobre a transição, né, que todo mundo passa, da infância para a adolescência, né? Vamos analisar a pergunta, certo? É bem simples. Diz assim, ó, é, a forma como a autora utilizou a linguagem. Observamos uma intimidade com o leitor. O que essa postura possibilita? Quando a gente lê o texto, a gente percebe a forma que a autora escreve, né? Ela é bem objetiva, ela escreve de uma forma bem clara, sendo assim, transparecendo até uma intimidade com a gente, né? A gente parece até que nós estamos conversando com alguém, que é alguém que nos conhece, aí está nos falando de alguma coisa. O que é que isso possibilita? Que as pessoas podem se identificar com o que ela está falando. O que mais? Com certeza, a gente se identifica, né, com o que ela fala. E também tem uma relação aí, que fica uma relação mais clara, objetiva, né, entre o autor e o leitor. É como se o autor, né, e o leitor fossem íntimos, entre aspas. Verdade, Stephanie. Até porque todo mundo passa por isso, né? E ela escolhe uma linguagem bem leve, bem clara, que aproxima o leitor do texto dela, né? Porque talvez algumas pessoas poderiam fazer esse texto falando aí dessa transformação, né? De criança para da fase criança para adolescência, e depois a fase adulta, poderia falar disso usando termos científicos, né? Mas ela não, ela fala disso bem claramente, objetiva, né? De uma forma realmente que dá para você entender, que aproxima o leitor do texto que está sendo lido, ok? Aí vamos aí. Questão 2.
Agora, analise o último período do primeiro parágrafo. Para melhor explicitar as relações de sentido, poderíamos pôr uma conjunção no início desse período. Ansiamos reconhecer neles as feições pelas quais temos afeto. Que conjunção melhor desempenharia esse papel? E aí? Temos aí, no entanto, mas, portanto, e por quê? Qual conjunção vocês acham, né? É que melhor se encaixaria aí? Levando em consideração, tá? O último parágrafo lá do texto também. Vamos lá. E tem observar os itens, né? Se é o item A. No entanto, ansiamos reconhecer neles as feições pelas quais temos afeto. No entanto, daria certo, tá bom? Mas aí a gente tem que usar apenas uma conjunção, certo? Que conjunção daria certo aí? Causaria esse mesmo efeito? Sei. Muito bem, Stephanie. Portanto, ansiamos reconhecer neles as feições pelas quais temos afeto. Muito bom. Terceira questão. Considerando a linguagem empregada no texto, analise as afirmações. 1. A autora buscou se expressar de maneira espontânea, como se conversasse com o leitor. 2. A autora procurou elevar a linguagem utilizando palavras complicadas para dificultar a leitura. 3. Como é muito simples, a linguagem empregada pela autora empobreceu o texto. 4. A autora quis prender a atenção do seu leitor justamente pela forma de escrever, muito clara, simples e direta. 5. A linguagem empregada está inadequada à situação comunicativa. E aí, pessoal, qual desses itens vocês consideram que é verdadeiro? E aí? Vamos lá. A Stephanie já leu, a gente vai só reler, tá certo? E vocês vão dizendo se é verdadeiro, se é falso, tá bom? Na 1. A autora se expressa de maneira espontânea, como se conversasse com o leitor, verdadeiro ou falso, gente? É, essa, vamos dizer assim, essa linguagem da escritora é leve, realmente parece que ela está conversando com a gente, nós que somos os leitores, verdadeiro, né? Então a gente já sabe que está verdadeiro. 2. Ela procurou elevar a linguagem utilizando palavras complicadas para dificultar a leitura. E aí, ela usa essas palavras difíceis que a gente não consegue compreender. Ela buscou isso no texto dela? Falso, né? Muito bem. 3. Como é muito simples, a linguagem empregada pela autora empobreceu o texto. E aí? Pelo fato de ela ter usado uma linguagem aí simples, gente, né? Uma linguagem bem, digamos assim, íntima com o leitor. Por conta disso, o texto empobreceu o texto de alguma forma, o texto ficou ruim de alguma forma. Falso, né? Pelo contrário, é um texto maravilhoso. 4. A autora quis prender a atenção do seu leitor justamente pela forma de escrever, muito clara, simples e direta. E aí, verdadeiro ou falso? Ela prende mesmo a nossa atenção por conta da forma que ela escolheu escrever? Sim, né? Verdadeiro. E 4, e 5 e último. A linguagem empregada está inadequada à situação comunicativa. E aí, foi errado ela escolher essa linguagem simples e objetiva? Falso, né, gente? Então, em que opção nós temos aí a resposta correta? E tem qual a opção? Página 315.
No caso, você tinha respondido aí correto, Stephanie, mais acima, né? Você tinha colocado direitinho. Mas não é essa opção, acho que você se confundiu. Eu percebi que tu colocou tudo, né, verdadeiro e falso no lugar certo. Mas daí uma observada. Eu achei que, tipo, a 1 e a 3 tá correta, só que a 4 também tá correta, então eu tô meio em dúvida, assim. Pronto, vamos observar 3 e a 4, certo? O 3 diz assim: como é muito simples a linguagem empregada pela autora, empobreceu o texto. E aí, essa linguagem dela simples, de fato, empobreceu o texto ficou ruim por conta dessa linguagem, ou não? Não, né? Então, no caso aí, quais são os itens que estão corretos? E qual? No caso aí, e 4, né, gente? Item C, 1 e 4. Questão número 4, da página 316. No terceiro parágrafo, a expressão vai ficando indica que E aí? Que indica que a transformação acontece de uma hora para outra, a transformação ainda não aconteceu, as mudanças ocorrem gradativamente, a ação ocorreu no passado, ou a passagem de uma fase para outra é um processo infinito. Correto, Stephanie. Essas mudanças ocorrem gradativamente, né? Vão acontecendo gradativamente. Nem são infinitas, nem são rápidas, né? Elas vão acontecendo aos poucos, né? Quando você vê, você já mudou totalmente da sua fase de quando você é uma criança para a sua adolescência, né? Todo dia muda alguma coisinha até que de repente você mudou bastante, né? Questão 5. leia o trecho abaixo, retirar o quarto parágrafo. As surpresas se sucedem. Os músculos se tornam mais fortes. As pernas ficam torneadas. Impossível não reparar. Ah, quantas orações há nesse período? E aí, vamos contar aí quantas orações vocês conseguem identificar nesse período. Podem tentar, contem, vão observando quantas orações há, gente. Vocês lembram como é que a gente faz essa contagem? Como é que a gente faz essa contagem, pessoal? Das orações em uma frase. A gente vai contando pelo quê? Pelos verbos, né? Pelos verbos de ação que tem na frase. Mas você acertou, Stephanie. Realmente são 4 orações. Aí vocês vão colocar aí 4 orações. Vocês sabem quais são as 4? Conseguem separar direitinho? Quais são as 4 orações? A primeira, eu acho que é as surpresas se sucedem. Segunda, os músculos se tornam mais fortes. As pernas ficam torneadas. E a quarta, é impossível não reparar. Perfeito. É isso mesmo. Se vocês fossem dividir, né, separar as 4 orações, seriam exatamente essas, Stephanie. Muito bem. B. Essas orações se apresentam dependentes uma das outras. E aí, vocês acham que elas são dependentes umas das outras, essas orações? Ou elas apenas estão juntas, cada uma acrescentando uma informação à outra? Vocês acham que elas são dependentes?
ou não? O que vocês acham? A Stephanie acha que não, mas alguém tem alguma opinião acerca disso? Né? Será que realmente não? Será que sim? Na verdade, você respondeu corretamente. Elas realmente não são dependentes, tá certo? Então, vocês vão colocar aí exatamente isso na questão. Vocês podem colocar só não, tá? Elas não são dependentes. Item C. Como se classifica esse período? E aí, gente, quando nós temos orações que não são dependentes, né? Ou seja, são independentes. Como é que a gente classifica? É um período o quê? A gente estudou isso no início do capítulo. Quando as orações são independentes, a gente chama o período de quê? Ok, vamos aí, vamos tentar, né? Vou ajudar vocês. A gente estudou, né, que existem dois tipos de orações. As que são independentes, que a gente dá um nome para elas, que é a pergunta, né? O que é a pergunta que quer de vocês, que vocês digam isso, e tem aquelas que são dependentes. As que são dependentes, vocês vão estudar isso melhor no ano que vem, elas são chamadas de subordinadas, certo? As dependentes são subordinadas. E as independentes, gente, sintaticamente, como essas. Vocês lembram? As dependentes são subordinadas. E as independentes são o quê? Coordenadas. Né? Então, vocês vão colocar orações coordenadas aí no item C, ou período composto por coordenação. Certo? É um período composto por coordenação. Não esqueçam, tá? Matéria de prova também. Período composto por coordenação. Questão 6. No quarto parágrafo, a palavra casualmente poderia ser substituída sem mudança de sentido por. E aí? Casualmente poderia ser substituída por de repente, por acaso, rapidamente, propositalmente ou preocupadamente. E aí? Essa palavra em negrito, casualmente, poderia ser trocada por que outra palavra ou outra expressão, gente? E tem B, por acaso. Com certeza, né? Correto. Casualmente é algo que acontece por acaso, né? Eu vi minha amiga na praia por acaso, né? Por acaso. Ou casualmente vi minha amiga na praia, né? A mesma coisa, mesmo sentido. Sétima questão, Stephanie. No sétimo parágrafo do texto, qual é o sujeito do verbo passamos? E aí? A cronista e os leitores, quando ela diz, tá? No texto, quando ela usa a expressão passamos, ela está se referindo a quem? A cronista e os leitores, né? Ela mesma e os leitores, aos leitores que são jovens, a autores familiares, a cronista e as pessoas que ela conhece, ou pessoas desconhecidas. Quando ela usa esse verbo, né, no texto dela, passamos. Nós passamos por tais mudanças. Ela está falando de quem, gente? Exatamente, Stephanie, é isso mesmo. Ela está falando dela, né? E dos leitores. Se você lê um texto e no texto eu escrevo, nós passamos por isso diariamente, né? Eu estou falando de mim, me incluindo no meu texto, e falando das pessoas que leem o texto. Então, corretamente. Correto. E tem A. Oitava questão.
Em relação aos verbos empregados no texto, podemos afirmar que a flexão na primeira pessoa do plural revela. E aí, gente, o que é que a gente percebe com o uso desses verbos? Que a autora ela preferiu manter um distanciamento dos leitores, que a cronista procurou criar familiaridade com os seus leitores, mostrando que, como todos os seres humanos, ela também passou por essas transformações. C. Desconhecimento da cronista a respeito das normas gramaticais. D. Indiferença com os leitores. Ou E. Que ela se coloca entre as pessoas cujo corpo se transformou, o que não é uma verdade. E aí, B. A Stephanie colocou B. Que a cronista procurou criar familiaridade com os leitores, mostrando que, como todos os seres humanos, ela também passou por transformações. É isso mesmo, né? Quando ela usa essa linguagem clara e objetiva, como se ela estivesse dialogando com o seu leitor, não significa que é porque ela não soubesse escrever ou porque ela não conhecesse, né, como diz aí na questão, as regras gramaticais. Não, ela fez isso, ela escreveu essa crônica dessa maneira, vamos dizer assim, de propósito, né? Para realmente ter essa ligação com o leitor, até para o texto ser mais leve. Porque quando a gente lê um texto em que o autor, né, do texto usa palavras claras, né, onde a gente se enxerga naquele texto, é um texto que é bom, né, ser lido. Óbvio que nem todo texto pode, né, permite isso, né, do autor falar claramente com o leitor, como se, né, fossem, digamos assim, entre aspas, íntimos, né, mas na crônica argumentativa isso é possível, né? Nona questão. No último parágrafo da sua crônica, a autora defende que nosso corpo é um texto no qual se inscreve a nossa história e a forma na qual se insinua a nossa individualidade. Discuta com seus colegas o que ela quis dizer com essa comparação corpo-texto. E aí, gente? Quando ela diz isso, né? É que o nosso corpo é um texto no qual se inscreve a nossa história. O que é que ela quis dizer fazendo essa comparação, né? Vamos lá. Vou reler para vocês para explicar, certo? No último parágrafo, ela diz assim: que o nosso corpo é um texto no qual se inscreve a nossa história e a forma na qual se insinua a nossa individualidade. Ou seja, ela está comparando nosso corpo com um texto. Exemplo, se vocês vão escrever um texto, certo? E nesse texto vocês vão falar sobre vocês vão ter que escrever, pensar, falar das suas características, do que você gosta, das suas experiências, certo? Agora ela compara o seu corpo como se fosse um texto, né? Que nesse texto, né, nessa metáfora que ela usa, o seu texto é como se o seu corpo é como se fosse um texto. Por que, é que ela faz essa comparação? O que, é que vocês entendem dessa comparação? Por que vocês acham que a autora o que é que a autora quis dizer com isso? Que seu corpo é um texto. E aí, gente? Ela diz mais que o seu corpo é um texto em que se inscreve a sua história, né? E aí, onde tem a sua individualidade. O que é que ela quis falar aí com essa comparação, né? A gente vê que ela compara. Eu acho que é porque, tipo, cada pessoa tem a sua história, tem a sua personalidade. Ninguém é igual, todo mundo é diferente, todo mundo tem uma história diferente. Eu acho que foi isso que ela quis passar. Exatamente. Por exemplo, né? Se você, vamos aqui pensar em uma suposição. Você, quando era criança, né? Por exemplo, eu, quando era criança, eu caí e eu tenho uma cicatriz bem aqui, perto da minha sobrancelha, né? Essa cicatriz vai ficar comigo para sempre. E quando as pessoas veem essa cicatriz, as pessoas perguntam, o que foi isso? Aí eu vou dizer, né, o que é que aconteceu lá na minha infância.
É como se realmente, gente, nosso corpo fosse um texto, né? Que vai ser lido pelas pessoas. E em um texto você escreve, né? As informações que você quer que as pessoas leiam. E no seu corpo é do mesmo jeito, na sua pele, que tem toda a sua história. Quando a gente começa a ver, né, as fotos, nossas fotos, a gente vê fotos de quando a gente era criança, de quando a gente era adolescente, né? Eu que sou adulta, vejo fotos minhas atuais e a gente vê que realmente a gente passa por muitas mudanças. E isso, gente, é inevitável, né? Todo mundo, como o próprio texto diz, vai passar por essas transformações porque é uma coisa natural e é como se realmente fosse uma história. Quando você vê uma foto de quando você era bebê, você pode até não lembrar, né? Mas aquela foto te traz alguma coisa, algum sentimento bom. Ou sua mãe pode te contar alguma história daquela foto de quando você era criança. Então é realmente isso, né, que a Stephanie falou, que a autora quis dizer, que ninguém é igual, que cada um tem sua individualidade. O nosso corpo faz parte dessa nossa história, né? Essas transformações que a gente sofre, né? Com a medida em que o tempo vai passando, fazem parte da nossa história. É isso mesmo, Stephanie. Então, vocês vão explicar isso com as palavras de vocês aí nessa questão número 9, tá? Vocês escrevam aí com as palavras de vocês, levando em consideração o que eu falei, o que a Stephanie falou, tá certo? Vocês vão escrever isso. Questão número 10 e última. Ainda em relação ao último parágrafo do texto, analise as afirmações. 1. A vida nova a que a autora se refere é a adolescência. 2. Com a expressão sem currículo, a cronista quis dizer que ao deixar a adolescência e ingressar com a vida adulta, temos experiências importantes. 3. Na vida adulta, o corpo passa a ter menos importância como imagem mostrada aos outros. E aí, gente? O que é que vocês acham que opções estão corretas? Na 1, ela diz o quê? Que a vida nova é a adolescência. No texto, é isso mesmo, gente? Ela fala da fase de quando você é criança e passa para a adolescência, e essa vida nova seria a adolescência? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ela fala realmente disso, desse, dessa fase nova que chega, que é exatamente a adolescência, certo? Com a expressão sem currículo, a cronista quis dizer que ao deixar a adolescência e ingressar na vida adulta, temos experiências importantes. Ela quis dizer que só na vida adulta é que a gente tem essas experiências importantes, gente. O que é que vocês acham? Não, né? Cada fase da nossa vida é uma fase muito importante. Quando você é criança, adolescente, adulto, quando você chega à velhice, todas as fases têm a sua importância, né? Então, realmente não. E 3, na vida adulta, o corpo passa a ter menor importância como imagem mostrada aos outros. Vocês lembram que no texto ela falou, né, que quando a criança está passando, está se transformando de criança para adolescente, as pessoas começam a ter muita atenção, né? A família começa a dizer, olha, virou mocinha, olha como ela cresceu, como ele está grande. Então, o que é que vocês acham dessa alternativa? Ela está correta ou incorreta? Quando você chega à fase adulta, não tem mais tanta coisa para chamar atenção, não tem mais tantas mudanças para acontecer. Verdadeiro ou falso? Né? Claro que você sempre vai mudar, né, gente? Você sempre pode fazer uma mudança no cabelo, você pode engordar, você pode emagrecer, mas a transformação da criança, quando você é criança para a adolescência, é algo inevitável, é algo que você não pode escolher. Todo mundo vai passar por essa fase, né, de transformação do corpo, da voz, né, até da maneira de pensar. Então, é verdadeira. Então, vocês vão marcar aí o item tá certo? Onde diz que 1 e 3 são verdadeiros, ok? Pessoal, vou deixar agora vocês irem para o intervalo, tá certo? Desejo a vocês um bom fim de semana. Beijos, cuidem-se. Até terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Ah, e não esqueçam o número, tá?